que Deus quer e espera de cada um de nós. Irmãos, eu fiquei surpreso de ver que o que Deus quer para este ano de 2020, da minha vida e da sua vida, não é nada novo. A meta que Ele tem para cada um de nós foi revelada há quase 4.000 anos atrás. Ele já mostrou o que Ele quer para a minha vida, Ele já mostrou o que Ele quer para você neste ano de 2020. Deus chama um homem para dar início ao seu grande plano de redenção. Deus chamou Abraão para sair da sua cidade, das tradições de sua família. Deus o chamou para um desafio, para vencer, ou para ele viver em uma terra distante, no meio de um povo terrível, pagão, corrupto e idólatra. Abraão deveria viver pela fé. Este foi um desafio que Deus colocou sobre Abraão. Ele deveria viver pela fé no Deus que o chamou, deveria viver em total dependência de Deus, total dependência do Deus Todo-Poderoso. O desafio e o que Deus esperava de Abraão é o mesmo que Ele espera de mim e de todos nós. Ele espera que a gente viva, siga a vida, ou trilhe o caminho que Ele nos propôs em total dependência dEle. O que Deus queria para Abraão neste novo ciclo, quando Deus o chamou, esse ciclo de vida, para ele naquela época era só um. Ele deveria seguir e não poderia ser fracassado. É interessante que este homem que Deus chamou e colocou um propósito na vida dele, ele era um homem fracassado. Ele era um homem derrotado. Ele era um homem considerado até por uma pessoa maldita, porque ele não tinha filhos. E ele vivia na Ur dos Caldeus, de onde Deus o chamou. E nós vemos o desafio de Deus para ele lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 1. Eu quero ler o texto, onde diz o seguinte: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, 99 anos, diz o texto, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Que coisa maravilhosa! É isto que Deus quis para Abraão. É por isso que Deus o chamou. Ele teria que andar na presença de Deus. Precisava ser perfeito. Anda na minha presença. E como que deveria ser o caminhar de Abraão? Bom, Abraão não poderia olhar para trás, para as dificuldades de uma terra estranha. Não podia seguir os costumes e tradições de seus antepassados. Não podia aprender nada com os povos malignos daquela terra de Canaã. Não podia olhar para os ídolos daquela terra, para as coisas, os costumes daquela terra. Abraão
deveria andar na presença de Deus, olhar para o Deus Todo-Poderoso, que era o seu galardoador, o seu protetor, o seu guia e provedor. Era assim que ele deveria andar na presença de Deus. Significa que Abraão deveria andar com Deus, ou conforme o que Deus havia determinado. Ele deveria confiar em Deus, falar com Deus, e ele falou com Deus, ele serviu a Deus, ele foi amigo de Deus, ele recebeu promessas e viu tudo quanto Deus tinha falado para ele ser uma bênção, que nele seria bendito todas as famílias, todas as nações. Então nós vemos que Abraão andou com Deus conforme, ou confiando na direção de Deus para a sua vida. É interessante que ele recebeu promessas e ele viu o dia de Cristo encarnado. Ele viu a bênção alcançando os milhares e milhares distantes que ainda viria. Viu o seu descendente, ou seus descendentes, numerosos como as estrelas dos céus, ou como a areia. Meus amados irmãos, Abraão cumpriu o propósito de Deus e se alegrou em ver o final do seu desafio bem sucedido. Vejam que Jesus disse para Abraão, lá em João, no capítulo 5, versículo 50, a capítulo 8, versículo 56, Jesus estava conversando ali com alguns doutores da lei, com escribas, com fariseus, e ele fala o seguinte: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e alegrou-se. Olha, aqui quantos anos, 2000 anos depois de Abraão, Jesus estava falando, ele viu o meu dia e se alegrou. E eles ficaram espantados, né? Pensaram, esse homem está louco? Você tem 30 anos e você viu Abraão, o nosso pai? Jesus disse que Abraão viu. Abraão viu. Deus mostrou. Deus deu uma visão para Abraão. Abraão, pela fé, ele viu o seu Salvador. Ele viu o Cordeiro de Deus prometido. Abraão creu naquilo que Deus havia preparado. Por isso, nós vemos aí que Abraão, ele viu o resultado do seu trabalho, pela fé. Abraão não andou de qualquer forma, pela fé, e fé é convicção, é certeza. Meus amados irmãos, Deus fala com ele então, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito significa que ele deve seguir a Deus de modo irrepreensível, sem murmuração, confiante e fiel ao chamado de Deus. Era isso, ser perfeito. Não retroceda, não olhe para trás. Eu faço uma aliança com você, eu estou fazendo uma promessa para você, e você tem que ser perfeito. Amados, nós somos chamados como foi Abraão. Nós temos o nosso chamado. Paulo, em Romanos, no capítulo 8, versículo 28 a 30, ele diz: sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem
conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Então, aqui está dizendo que de antemão, que Deus já havia nos escolhidos, né, para sermos aqui conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Olha a mesma meta, o mesmo chamado, o mesmo propósito. Deus nos chamou para crermos em Jesus e sermos salvos. Nós somos chamados para isso. Quando atendemos esse chamado, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. Cada cristão salvo por Jesus é chamado para ter uma vida diferente. Deus nos chamou para viver em paz com Ele, para espalharmos o seu amor e pregarmos o Evangelho para todas as pessoas. E essa vida nova que Deus preparou para nós é muito melhor do que qualquer outra coisa. Deus fala para Abraão: sai do meio da sua parentela, dos seus familiares, da sua cidade, dos costumes, sai daí. Você já está com 99 anos, e eu vou te mostrar algo. Você vai andar na minha presença. Irmãos, e Abraão cumpriu o propósito, mas nós também temos que cumprir o nosso propósito. Em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 26 e 27, Paulo diz assim: irmãos, pensando no que vocês eram quando foram chamados, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu os que para o mundo é fraco, para envergonhar o que é forte. Olha, irmãos, Deus nos chamou, Deus nos tirou também do mundo. Quando nós fomos chamados, a Bíblia diz que nós não éramos pessoas sábias, não eram poderosos, não eram nobres. Deus nos tirou lá do meio do pecado. Deus nos tirou quando nós não éramos ninguém, não éramos nada, mas Ele nos chamou para revelar Jesus Cristo nas nossas vidas, para manifestar a sua glória. A Bíblia diz que através de nós, através da igreja, Deus manifesta a sua multiforme sabedoria. Ele mostra realmente que Ele é um Deus de propósito, um Deus que muda, que transforma, e Ele nos chama para sermos diferentes. Então, nosso chamado é diferente do chamado de Abraão. O nosso chamado não é diferente do chamado de Abraão. Lá em Mateus, no capítulo 5, nós vemos aqui que o mesmo propósito está aí para nossas vidas também, onde está escrito: sede, o último versículo, sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Olha, irmãos, olha o propósito de Deus aqui também para nós. Olha que a mesma coisa, a vontade de Deus não mudou, o plano dele não mudou. Ele nos chamou para sermos perfeitos, como o nosso Pai Celestial é perfeito. Então este é o padrão, é o desafio de todos nós neste ano de 2020. Lá em João, no capítulo 14, tem um versículo que Jesus fala assim, que vós sois meus amigos, se
fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, nós só somos discípulos, nós só podemos seguir ao Senhor se houver em nós a obediência. E o capítulo 15, ele mostra e continua falando a respeito disso, que nós precisamos estar ligados nele, que sem ele nós não podemos fazer nada. Ele mostra ali no capítulo 5 que ele nos chamou, nos nomeou para que nós pudéssemos ir e dar frutos e o fruto permanecesse. Como nós podemos buscar a perfeição? Você já viu dizer sempre, as pessoas dizem, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós temos defeitos. É verdade. Todos nós temos defeito. Mas, meus irmãos, a meta é a perfeição. Jesus é perfeito. Deus é perfeito. E nós somos chamados para esta perfeição. Eu aprendi muita coisa estudando o livro de Hebreus. Nós passamos um bom tempo estudando o livro de Hebreus e foi tão maravilhoso, tão tremendo esse livro. E nós paramos no capítulo 9, mas não conseguimos concluir, porque esse é um livro riquíssimo. Mas eu aprendi algo muito maravilhoso a respeito da obediência. E veja o que nós podemos aprender com a obediência. Lá em Hebreus capítulo 5, 8 e 9. Hebreus capítulo 5, 8 e 9 diz: embora fosse filho, falando de Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou autor da salvação eterna para todos os que lhes obedecem. Veja bem, aqui está dizendo que, embora ele sendo filho, ele aprendeu a obediência. Esse texto está dizendo que para Jesus se tornar o autor da salvação, ele teve que aprender a obedecer. Pessoas que não aprendem a obedecer não servem para cumprir uma missão. Hoje, muitos pais não ensinam seus filhos a obedecer. E eu acredito que é por essa razão que depois de crescer, estas crianças, eles não servem para nada, são fracassados, imprestáveis, porque não aprenderam a obedecer. Não conseguem ficar no emprego, não conseguem desenvolver, não conseguem manter-se no casamento, porque não aprenderam a obedecer. Jesus aprendeu a obediência. E é importante saber que lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 2 e 3, Deus testifica sobre o seu filho e diz que Jesus foi constituído herdeiro de tudo, e por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O versículo 10 diz o seguinte, reforça que Jesus no princípio fundou a terra, os céus
são obras das suas mãos. João, ele iniciou o seu evangelho, capítulo 1 de João, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha a posição de Jesus. Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 1, o versículo 15, ele diz o seguinte, que Jesus é a imagem de Deus invisível. O versículo 16 e 17 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e subsiste, e todas as coisas subsistem para ele, por ele. Irmãos, isto é tremendo, é maravilhoso. Paulo aqui mostra que ele é criador e sustentador de todas as coisas. Ainda no capítulo 2 de Colossenses, versículos 5 e 8, Paulo nos recomenda o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós vemos isso aí, mas voltando lá para o versículo, nós lemos de Hebreus: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sofrido, tornou-se o autor da salvação. Como que Jesus pôde aprender a obediência? É bom lembrarmos que ele se esvaziou, ele é Deus, Criador, ele fez todas as coisas, ele sustenta todas as coisas com as palavras, ou com a palavra da sua boca, mas ele se esvaziou, e nós lemos o texto: tomou a forma de homem, de servo, foi obediente até a morte de cruz. Então é isso que está dizendo, irmãos. Então Jesus, ele como homem, Jesus, ele é Deus, mas ele é também homem, porque nós vimos o Verbo se fez carne, ele se esvaziou. O docetismo diz que Jesus, ele era Deus, ele nunca foi homem, ele não podia ser homem, mas sim, ele foi homem, sujeito às mesmas lutas, às mesmas aflições e problemas que nós sofremos. Hebreus fala sobre isso. Só que é por isso que ele pode ser o nosso sacerdote. Ele participou desta carne, da matéria. Então ele se limitou, se esvaziou, e ele, como homem, o segundo Adão, ele se submeteu a obedecer em tudo. Deus preparou o corpo para Jesus. Então, embora fosse filho, embora fosse o próprio Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que tem sofrido. Como que Jesus aprendeu a obediência? Sendo tudo quanto já, depois de tudo que a gente falou a respeito dele como Deus, como Criador, como sustentador de todas as coisas, ele aprendeu a obediência, irmãos, através das coisas que sofreu. Preste atenção nisso. Não existe obediência
sem sofrimento. Você não pode ser servo sem humilhar, sem submissão. Sem sofrimento não há obediência. Sem obediência não há propósito, não existe missão. Por isso que nós precisamos aprender a obedecer. Quando o seu pastor vem e fala com você, obedeça. Eu não vou obedecer, eu estou certo. Eu não vim, ele para vir falar comigo. Olha, o meu supervisor veio me discipular e chamou minha atenção, me corrigiu. Eu não aceito isso, eu não vou fazer isso que ele está pedindo. Irmãos, sem a obediência não há propósito, não pode cumprir missão. E o que eu estou nesta manhã desafiando aqui os irmãos, os líderes, todos nós que precisamos estar debaixo de uma autoridade, precisamos nos submeter, precisamos abrir mão, precisamos realmente de humilharmos para que haja a obediência. Se não existir limites, então não há como provar a obediência. A obediência é colocada à prova. E você só é obediente se você passar na prova. Adão e Eva não obedeceram. Deus havia deixado uma prova para eles. Se não existisse aquilo que Deus falou, não comerás desse fruto, então não haveria como eles dizerem que eram obedientes ou não. Irmãos, é importante também a gente salientar que Jesus, através da obediência gerada pelo sofrimento, ele se tornou o autor da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Jesus só pôde ser o nosso Salvador porque ele foi obediente em tudo. Em tudo. Ele foi colocado a provas severas. Ele foi colocado diante de situações terríveis. Mas ele permaneceu firme e obedeceu à voz do Pai. Até mesmo depois que ele, chegando no final do seu ministério, sabendo exatamente o que iria acontecer, ele teve medo, teve pavor, e ele orou ao Pai e disse: Pai, se for possível, passa de mim nesta hora, neste momento, não deixe eu participar disso. Depois ele disse: contudo, faça não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. A Bíblia diz que a oração dele foi tão grande, está o sangue nos poros da sua pele. Foi uma oração intensa. Ele sentiu pavor, não das chicotadas, não de coroas de espinho, mas por causa dos meus pecados, dos seus pecados, da nossa vergonha, das podridões das nossas vidas que caíram sobre ele. Ele era santo e puro, mas ele se fez pecado. Se fez. Aquele que nunca pecou, a Bíblia diz, ele se fez pecado. Aquele foi um momento terrível. Terrível para Jesus. O único momento na história de Jesus que ele esteve só foi ali na cruz do Calvário. Foi o único instante
Que Deus, quando olhou para ele, Deus não viu o seu filho, mas ele viu os meus pecados, ele viu os nossos pecados. Mas Jesus te entregou voluntariamente. Faça, Senhor, a tua vontade, não a minha. E ele, por isso que a gente vê, ele não se defendeu, ele não reagiu, porque ele sabia que estava dentro do plano de Deus, que ele seria moído, que ele tomaria sobre si as nossas iniquidades, que ele seria castigado por causa dos nossos pecados. Bem, meus irmãos, como que nós podemos obedecer como Jesus? Olhando para o modo como ele viveu, como homem e como servo. Ele é o nosso exemplo. Jesus levou uma vida de oração, ensinou-nos a orar e como orar. Só assim que Jesus pôde suportar as humilhações, só assim que Jesus pôde se esvaziar, se entregar, não reagir, mas ser obediente, porque ele orava em todo instante. Há um pastor aí, um gringo, que ele veio, Reinhard Ritter, ele foi desligado da igreja da Videira, porque ele começou a pregar. Eu fui numa conferência aqui em Belo Horizonte para ouvi-lo, e eu ouvi ele falar que nós não precisamos de orar, porque Deus já conhece tudo, Deus já sabe, se nós levantar, o nosso assentar, Ele já nos abençoou, e nós não precisamos orar. É mentira, é mentira. Jesus orou durante o tempo todo. Quando você lê os evangelhos, você vê que há uma necessidade nossa de orarmos todo o instante, dia e noite. Nós vamos ver alguns textos. Se não houver oração, você acaba caindo no laço, você perde o foco do seu chamado. Nós não iremos ser dependentes, não iremos alcançar o aperfeiçoamento. Eu aprendi no livro de Hebreus que o sofrimento gera obediência. Não existe obediência sem preço, sem abrir mão de direitos, da vontade própria, da submissão. Não, sem ela não há obediência. Só quando eu abro mão do meu livre-arbítrio e sofro as consequências é que eu aprendo a obedecer. Consequência dessa obediência é a perfeição, é o que Jesus quer. Então você não pode ser perfeito se você não obedecer, e não existe obediência sem padecer. Não pode alcançar a perfeição sem a obediência. Então isso é o que está lá em Hebreus, mas veja o que diz o autor de Hebreus ainda, vou repetir: embora sendo filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se o autor, a fonte da vida eterna. Foi por essa razão que Jesus orava tanto, dependendo tanto do Pai, não fazia nada sem orar, sem pedir a Deus. Tudo que falava era orientado pelo Pai. Realmente, ele sem Deus, ele se esvaziou, tornou a forma de homem. Você só vai aprender obedecendo quando você padecer, quando abrir mão dos seus direitos, quando for servo e só começar a servir voluntariamente. Ore, busque. Eu posso dar aqui um testemunho
do vosso pastor. Pastor Leno, eu via lá em Floramar, depois do expediente de trabalho, dia de feriado, constantemente, eu chegava lá na igreja, ele estava ajoelhado lá, sozinho, orando, horas e horas e horas orando, buscando ao Senhor. E eu vi, naquela época, que Deus iria usar ele tremendamente, que o propósito de Deus se iria cumprir na vida dele, que ele seria um homem muito usado por Deus, chamado por Deus, e cumpriria o propósito de Deus, porque ele orava constantemente e ora até hoje. Ele ora. Muitas vezes eu vi ele estar aqui na igreja, e quantas vezes eu vi o pastor Leno, chegava lá, ele estava lá orando, deixava aqui e ia orar. E eu agradecia a Deus por isso, e sabia quem ele seria, instrumento de Deus, o propósito de Deus, a missão, aquilo que Deus tinha, iria cumprir. Porque é na oração que nós aprendemos, é na oração que nós abrimos mão, é na oração que nós nos humilhamos diante de Deus, é na oração que nós conseguimos obedecer algo ainda que seja contrário à nossa razão, que ainda que nós não queremos fazer, mas quando nós oramos, nós abrimos mão. Deus só usa homens e pessoas que oram. Pode haver muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas que se destacam, que fazem o seminário, pessoas eloquentes, mas, meus amados irmãos, Deus só cumpre a sua missão com aqueles que oram, aqueles que obedecem, aqueles que passam por lutas, mas permanecem firmes. Estes são os perfeitos que Deus procura. Anda na minha presença e ser perfeito. Aleluias. Meus amados irmãos, Jesus falou em Lucas no capítulo 11, versículo 5, o 9 também o 10, ele fala para insistir na oração. Sem oração, nossa vida espiritual não funciona. E aí ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, se-lhe-á aberto. Então, ele fala isso. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Como que alguém pode dizer que você não precisa orar? Irmãos, você pode não precisar tomar o café, você pode não precisar de fazer um almoço, pegar só uma refeição por dia, mas não fique sem orar, porque é na oração que você ganha as batalhas, é a oração que move o coração de Deus, é a oração que estremece os infernos, que quebra as correntes, que faz a terra tremer, é a oração que funciona no mundo espiritual e traz as realidades para o mundo material. Ore, porque a oração é a dependência de Deus. A oração é você confiar unicamente em Deus. Deixa que Ele resolva os problemas, deixa que Ele age. Então, nós vemos lá em Tiago, capítulo 5, do 15 até o 20, ele mostrando sobre a oração, a necessidade, orar por todos, orar pelo fazer conhecidas as nossas necessidades, as nossas lutas, os nossos problemas, fazer isto conhecido diante de Deus. Meus amados irmãos, como que Deus quer, como que Deus se agrada quando nós nos colocamos em oração. Nós temos um alvo este ano aqui, a igreja tem um alvo
de chegar a 200 células. Irmãos, e vão conseguir. Cada um vai ter que obedecer a Deus, buscar esta perfeição, e isto através da oração, e isto vai acontecer com facilidade. No final do ano, vai dizer: olha, nós superamos até o alvo, e é grandioso já, nós superamos, mas é na oração, é você se colocando diante de Deus. Este tempo que separamos para orar não é tempo perdido, não é um tempo à toa. Daniel orava durante 3 vezes por dia, ele orava. Mas Paulo fala o seguinte: orai sem cessar, em todo o tempo. Jesus disse: ore, vigie, busca, insista. Lá em Cantares de Salomão, no capítulo 2, versículo 4, mostra aí o segredo, o que Deus espera de mim, de você neste ano. Eu fiquei surpreso que o que Deus espera de nós não é nada novo. A meta dele para cada um de nós foi então revelado, foi mostrado para nós. Mas lá em Cantares ele diz o seguinte: vou procurar aqui os Cantares. Eu não salvei essa parte, mas vamos ver aqui que é algo maravilhoso. Como é importante você se colocar diante de Deus em oração. Olha o que diz Cantares. Capítulo 2, versículo 14. O versículo 14. Aqui é a figura de Jesus. Esse livro é maravilhoso, um livro romântico, onde mostra um casal apaixonado um pelo outro, representando Jesus e a noiva. E ele diz: pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Oh, irmãos, esta pomba, esta mulher, ou esta igreja, este povo, anda pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Mas aqui o novo está mostrando a ela: faz-me conhecer a sua voz, ó amada, porque sua voz é doce, a sua face é graciosa. Deus tem prazer, Deus quer ouvir a nossa voz. Nós precisamos sair das fendas, nós precisamos sair das ladeiras e nos colocar no lugar onde Deus possa nos ver, orando e buscando a face dele, fazendo a nossa voz ser conhecida diante dele. A nossa voz
a nossa oração, ela é realmente doce para Deus. Hebreus fala, quando fala sobre o tabernáculo existia, nós estudamos sobre o tabernáculo, demos 4 estudos, parece lá na igreja, 6 estudos a respeito do tabernáculo. O tabernáculo era o modelo, Deus queria mostrar como é que ele podia adorar a Ele. Primeiro havia o altar do sacrifício, depois a bacia para que se lavasse, se purificasse, tudo apontando para Jesus. Depois tinha a mesa da propiciação, o candelabro, e tinha o altar do incenso lá no lugar santo. E ele representa ali, era o lugar onde era colocada a essência e perfumava, saía aquela fumaça, aquele aroma gostoso. E a Bíblia diz que as nossas orações sobem como incenso, como um aroma suave, gostoso até Deus. Então a nossa oração precisa subir constantemente. O incenso, o altar tinha que estar sempre colocando, ele era de brasas e tinha que colocar o incenso ali durante todo o tempo, não podia apagar. Irmãos, isto fala que a nossa oração não pode ser interrompida. Não podemos parar. Você pode estar correndo, ocupado com muita coisa. Você trabalha o dia todo, chega em casa, você tem que preparar para poder liderar na sua célula, você tem a correria, mas não esqueça, ore sempre, sempre, em todo momento, coloca-se em sintonia com os céus, porque nós não sabemos a hora do mal. O inimigo coloca laços diante de nós, o inimigo faz de tudo para nos atrapalhar, mas quando você ora e coloca diante de Deus, então Deus vai agir na sua vida, e isso é maravilhoso. Eu tive 2 experiências no trânsito, porque trânsito é um lugar terrível, né, irmãos? Todo mundo agitado, cada um querendo chegar primeiro, e aquele problema, aquela briga de cada um querendo passar na frente. Infelizmente o Brasil é assim, não é? A pessoa fica costurando, querendo sair lá na frente, e eu estava vindo, eu estava orando, pedindo a Deus para a igreja, e eu não vi o motoqueiro, estava no ponto cego do retrovisor. Aqui eu joguei, desequilibrou todo, freou, e eu, meu Deus do céu. E aí, este moço veio furioso. Na hora que ele chegou do meu lado, eu fiz assim para ele: perdoa. Aí ele ficou assim, eu falei: me perdoa. Aí ele ficou assim, deu uma risada e foi embora. Eu disse: Deus, aleluias, porque podia ser problema. A gente vê morte, você vê problemas, dificuldades. Depois aconteceu outra vez um carro, e eu estava vindo, e eu tinha que sair do radar da linha do ônibus, né? E eu fui sair, e eu não vi que tinha um carro também. O carro acho que estava no ponto cego, eu não vi, não tinha visto. A hora que eu entrei, ele parou comigo, freou, eu passei na frente, fiz sim, coloquei a mão, mas ele não viu eu colocando a mão, pedindo desculpa para ele. Ele simplesmente entrou na linha do ônibus, tiraram uma foto dele lá, porque ele passou, ele levou uma multa, e aí ele passou lá e veio na minha frente e atravessou o carro, e eu freiei, porque ele queria que eu batesse nele.
E se eu batesse, ele estaria errado, porque ele estava atravessado. Aí eu fiz assim para ele, ó, me perdoa, viu? Eu tornei, aí eu passei para a linha de um ônibus para poder falar com ele, abrir. Ele ficou assim, sem entender, sabe? E ele ficou lá atrás, não quis passar, ficou quieto, e eu fui embora. Irmãos, se a gente não orar, dá briga, dá confusão, os caras xingam, falam palavrões. Nós precisamos andar orando e vigiando, porque o nosso adversário, ele luta. Paulo fala, eu quero ler para me encerrar aqui, eu estou sem relógio, ok, então ainda tem 4 minutinhos, 5. Na verdade é só 1 minuto, né, irmão? Parece pela programação. A gente faz de conta que não entendeu bem. Começa a desobedecer, né? Efésios, Paulo escreveu, ele fala assim, os demais irmãos, capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só, depois que você pega toda essa armadura, ele diz, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo diz, e por mim, para que me seja dada a abrir da minha boca a palavra da confiança, para fazer notório o ministério, ou o mistério do evangelho. Orando, pega toda esta armadura, mas ele diz, orando em todo o tempo, orando, suplicando, pedindo a Deus. E Paulo aí se inclui, ore por mim também. Irmãos, ore pela sua célula, ore pelos seus líderes, ore pelos seus pastores, ore para Deus dar a eles a unção, a palavra, a visão, para Deus guardar e livrar, porque há uma hoste maligna, há forças malignas, principados e potestades do mal, para atrapalhar a nossa caminhada. Não pense que Abraão viveu uma vida tranquila, sem problemas, sem resistência. Ele viveu no meio de um povo ímpio, mas ele foi reconhecido como príncipe de Deus, e Deus o abençoou grandemente, porque a bênção é para aquele que busca, para aquele que pede. Por isso Jesus mandou pedir e dar-se-vos-á. Bata, busca. Lá em Lucas 18, Jesus conta a história de uma mulher viúva, e ela tinha uma causa na justiça, e o adversário queria acabar com ela.
E ela foi lá na casa do juiz e bateu na porta do juiz, e a Bíblia diz que esse juiz era um homem ímpio, não respeitava os homens, não amava a Deus. E ela foi lá e bateu: socorro, olhe para minha causa, faça justiça para mim, por causa dos meus inimigos. E ela estava ali insistindo, insistindo, insistindo. Aí aquele juiz diz: bem, eu não respeito os homens, não temo a Deus, mas eu vou resolver o problema desta viúva, porque ela está me importunando. E aí a Bíblia fala, Jesus manda, ele diz que nós devemos importunar, orar, insistir, perseverar para recebermos a bênção. Daniel orou. Eu não há tanta coisa sobre oração, mas se eu citar o exemplo de Daniel. Daniel orou, e ficou 21 dias orando e pedindo a Deus a bênção. E depois a resposta veio. E o anjo diz: Daniel, servo muito amado. Porque quem ora é amado por Deus, é querido por Deus, é especial. Porque ora, porque busca. Ah, pastor, mas isso é só para algumas pessoas. Não. A Bíblia fala que Elias era como nós, homem como nós. E ele orou, e durante 3 anos ele não choveu. E depois ele orou, e a chuva caiu. Mostrando que nós podemos orar. Todos nós temos o acesso ao trono da graça. Podemos entrar com ousadia. E Deus vai nos abençoar. Mas Daniel orou, e aí a resposta veio. Daniel, servo muito amado. Desde o primeiro dia, as suas orações foram ouvidas. E saiu o decreto. Desde o primeiro dia que ele começou a orar, Deus só vou responder: leva a bênção. Mas aí a Bíblia diz do diabo que lutou, impediu, não queria que Daniel recebesse a bênção. E Daniel insistiu, orando, até que Deus mandou o reforço e levou a bênção para Daniel. Irmãos, não esqueça de insistir, de orar e pedir ao Senhor. Eu tenho orado pela minha célula, eu tenho orado pela convenção da minha família, eu tenho orado para Deus mudar a minha sorte. Eu tenho pedido a Deus, mas eu cansei de orar. Não canse de orar. Seja como aquela viúva, seja como aquele homem também que chegou na casa do seu amigo, do seu vizinho, e diz: olha, me arrume 3 pães, porque eu recebi visita em casa e eu não tenho nada, me arruma 3 pães. E o dono da casa, o vizinho, disse: não, já estou dormindo, minhas filhas já estão em casa dormindo, eu não vou abrir a porta. Mas ele continuou insistindo: eu preciso, abra a porta, me dê a tua bênção, ou me arruma o que eu estou precisando. Aí o vizinho diz: eu vou abrir, porque senão ele vai ficar perturbando, eu não vou conseguir dormir com ele aqui. A Bíblia diz que nós devemos ter perseverança. Este ano de 2020 vai ser o ano de oração desta igreja. Cada líder vai buscar ao Senhor, porque sabe que luta contra o diabo, sabe que ele precisa quebrar as portas do inferno, e ele precisa da autoridade, ele precisa ter os anjos do seu lado, ele precisa ter a unção para pregar. Ele vai orar. Nós vamos ser diferentes neste ano de 2020. Amém, irmãos? Aleluia! Que Deus abençoe esse propósito, irmãos. Ande na minha presença e ser perfeito. Obedeça como servo, e Deus vai cumprir e realizar. Você vai tornar-se também a causa, o instrumento para salvar tantas pessoas.
Amém, irmãos? Glória a Deus, pastor.